O movimento pentecostal aflorou com intensidade em Los Angeles no ano de 1906 e espalhou-se para diversos locais, entre eles Chicago, onde o pastor da Igreja Batista Gunnar Wingren recebeu o batismo no Espírito Santo. Numa convenção batista, Gunnar Wingren conheceu o jovem Daniel Berg, que também fora batizado. Ambos eram suecos e se tornaram grandes amigos. Mais tarde, em South Bend, durante uma reunião de oração, Gunnar Wingren relata aos presentes o que Deus lhes havia revelado. Brothers, the Lord has shown us that we must go to South America, to a place in Brazil called Pará. Neste porto, em 19 de novembro de 1910, o pastor Gunnar Wingren e o irmão Daniel Berg desembarcaram em terras brasileiras, como nos conta o presbítero Pedro Silva. Conforme a história dos antepassados, porque eu não assisti, que não era nascido nesta época. Mas meus pais foram os primeiros crentes da Assembleia de Deus no Brasil. E eles conversavam em casa, contavam tudo direitinho. O navio atracou na escadinha, no cais do porto, e eles saíram do navio com suas maletas na mão, e sem destino, porque não conhecia nada e tampouco não conhecia a língua. Saíram em direção da Avenida Presidente Vargas. Ao chegar na Praça da República, sentaram em uns bancos de mármore que tinha lá naquela época, e ali ficaram pensando e orando em espírito para Deus enviá-lo o que eles poderiam fazer. Sem rumo, sem economias, numa terra de um povo completamente desconhecido. Esta era a situação de nossos missionários. O futuro era uma incógnita. A única coisa de que tinham certeza era que o Espírito Santo de Deus estava com eles. Daniel! Yes, go ahead, speak. The editor of the newspaper is our brother Justice Nelson, a Methodist pastor I knew in North America. Tomorrow, you look for him. He will certainly give us the necessary orientation here in Brazil. Praise the Lord, praise the Lord, Lord. Amen, amen. O pastor metodista Justus Nelson os recebeu muito bem. Disse-lhes a respeito da Igreja Batista de Belém e prometeu levá-los até lá. Na pequena Igreja Batista, os missionários conhecem o irmão Raimundo Nobre, líder do trabalho batista no Pará, que ofereceu-lhes abrigo nas dependências da igreja. Mais tarde, os missionários foram apresentados ao irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Metodista e primo de Raimundo Nobre. A convite do irmão Adriano Nobre, Berg e Wingren navegam pelo rio Tajaburu até chegarem ao local chamado Boca do Ibixuna, onde ficava a casa do irmão Adriano. Ali permaneceram por algum tempo, aprendendo a língua e os costumes do país em que passariam um bom tempo de suas vidas. De volta à Igreja Batista, não cessavam de orar dia e noite, avivados pelo Espírito Santo. Isto causou inquietação em alguns membros, que os censuraram e os chamavam de fanáticos. Mesmo assim, os dois não se abalaram e continuaram orando e testificando sobre o batismo no Espírito Santo. Em 2 de junho de 1911, o Senhor batizou a primeira brasileira a crer nas promessas de Atos 2:39. Irmã Celina Albuquerque estava orando em sua casa quando começou a falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito. Irmãos, o que tem acontecido aqui, o que tem acontecido conosco, é maravilhoso.
não podemos deixar de falar de coisas tão maravilhosas, do cumprimento da promessa que nos foi garantida pela palavra de Deus. Não podemos fechar os olhos para o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, não podemos deixar que doutrinas estranhas invadam nossa igreja. O fato gerou uma grave polêmica na igreja. A maioria creu na doutrina do batismo no Espírito Santo. Entretanto, outros membros, liderados pelo irmão Raimundo Nobre, rechaçaram completamente a ideia e votaram a favor da exclusão dos simpatizantes ao movimento pentecostal. As 17 pessoas que saíram da Igreja Batista se reuniram na casa da irmã Celina e ali, juntamente com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, abriram um novo trabalho. Enfim, em 18 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, começava a se estabelecer a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Enquanto o pastor Gunnar Wingren pastoreava a igreja em Belém, Daniel Berg saía como colportor, vendendo Bíblias e pregando o Evangelho em diversas cidades. Eram tempos difíceis, de longas jornadas, mas Deus jamais desamparou aqueles que lutam por sua palavra. O desafio era muito grande, mas a obra de Deus crescia cada vez mais. Absalão Piano, pastor pentecostal brasileiro, ordenado por Gunnar Wingren em 1913, em Rio Preto, Tajaburu do Norte. Depois dele vieram Crispiano de Melo e Adriano Nobre. Neste mesmo ano, o pastor Gunnar Wingren deu início ao trabalho missionário brasileiro, enviando para Portugal o irmão José Plácido da Costa e família. Em maio de 1913, o trabalho foi estabelecido e os portugueses passaram a conhecer a mensagem pentecostal. Mais tarde, o irmão José Matos se juntou ao trabalho. 1914. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Em 25 de outubro deste mesmo ano, chega ao Brasil mais um missionário sueco, Otto Nelson e sua esposa Adina Nelson. No ano seguinte, foi a vez do missionário Samuel Nestran e sua esposa Lena Nestran. Alguns anos mais tarde, em 1917, foi fundado o primeiro jornal pentecostal, A Voz da Verdade. Esse jornal circulou por apenas 3 meses, mas os irmãos da Assembleia de Deus em Belém reconheceram que era necessário divulgar as bênçãos de Deus para todo o povo e, para isso, lançaram mão de um novo jornal, A Boa Semente, cujo primeiro número circulou em janeiro de 1919. Estava lançada a Boa Semente da Literatura. Em 1921, chega ao Brasil Niels Nelson, um jovem de apenas 26 anos. Impulsionado por Deus, veio somar esforços à evangelização. Nessa época surge o primeiro inário da Assembleia de Deus, o Cantor Pentecostal, com 44 hinos e 10 corinhos. No ano seguinte, foi criada em Recife a Harpa Cristã. A igreja crescia e já se espalhava por vários pontos do país com o apoio de homens de Deus como Eurico Bergsten, Bruno Skolimowski, Gustavo Nordlund, Joel Carlson, José Menezes, Niels Karstberg, Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão e Francisco Gonzaga, que, inspirados pelo Espírito Santo, dedicaram suas vidas desbravando os caminhos da fé, abrindo pontos de pregações em diversas regiões do país e contribuindo para que a Igreja de Deus crescesse cada vez mais. Para recordação e agradecimento a Deus pelo que Deus tem feito através de homens que em si nada eram, mas que eram cheios do fogo do Espírito Santo e que trouxeram uma mensagem poderosa. E as portas do inferno não têm podido prevalecer até o dia de hoje.
Mas, graças a Deus, esta obra permanecerá maravilhosamente até o dia da vinda do Senhor. Era preciso ampliar o trabalho de evangelização por meio da palavra impressa. Para isso, em 1923, o irmão Samuel Mestran se empenhou em adquirir máquinas para a impressão do jornal Boa Semente, folhetos e livros. Reconhecendo o valor da literatura cristã, o pastor Gunnar Wingren e seus auxiliares resolveram fundar um jornal evangélico na capital federal, o qual denominaram Som Alegre. Em 1930 foi realizado em Natal, Rio Grande do Norte, a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com pesar, a igreja se despediu do pastor José Felinto, recolhido à glória durante a convenção. Na mesma assembleia foi decidido que os trabalhos do Brasil passariam a ser dirigidos pelos obreiros nacionais, com apoio dos missionários. Também foi decidido que os jornais Boa Semente e o Som Alegre se uniriam num só, formando um novo jornal que se tornou um órgão oficial das Assembleias de Deus do Brasil, o nosso Mensageiro da Paz. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, foi criado um órgão controlador da imprensa, o Departamento Imprensa Propaganda. E todos os jornais deveriam ser registrados. O governo exigia que somente entidades jurídicas ou pessoas físicas, com os devidos títulos de propriedade, poderiam publicar jornais. Foi então que, para atender à imposição do governo, foi criada em março de 1940 a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na verdade, a CPAD era formada pela redação do Mensageiro da Paz e teve vários endereços. Iniciou na Rua Figueira de Melo, número 232, ao lado da igreja. Depois passou para a Praça Marechal Deodoro, número 338, atual Campo de São Cristóvão. Em 1946, a CPAD passou a ser propriedade da Convenção Geral. Nessa época, deu-se início a uma campanha para a aquisição de uma propriedade onde funcionaria a gráfica do Mensageiro da Paz, que até então era editada em gráfica particular. Após vários meses, finalmente era lançada a pedra fundamental, a Rua Olindo de Melo, número 581, atual São Luís Gonzaga, 1951. Ide e pregai. É preciso ultrapassar fronteiras e chegar até os confins da terra, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor.